Senhor presidente, colegas deputados, demais convidados que acompanham o plenário nesta casa, os que acompanham online. Hoje eu quero afirmar aqui um compromisso em nome do governo do Estado, um compromisso com Viamão, Alvorada, Porto Alegre, região metropolitana, de uma pauta que é muito cara, de uma pauta que incomoda muita gente, de uma pauta que judia todos os dias de muitos, de centenas e milhares de trabalhadores que se deslocam nos municípios da região metropolitana, mas especialmente Viamão, Alvorada, Porto Alegre e vice-versa. É uma pauta que já foi plena discussão lá em 2014, ainda no governo da Dilma, presidente Dilma, com a possibilidade de fazermos um caminho viável de acesso efetivo que atenda a necessidade e a população de Viamão, Alvorada e Porto Alegre, que é o caminho do meio. Essa pauta foi discutida no PAC Mobilidade Grandes Cidades em 2014, com a perspectiva que fosse efetivamente efetuada ou consolidada ou materializada. Tão grande, tão importante, tão necessária é para a população de Viamão, Alvorada, conectando com Porto Alegre. É claro que o tempo foi passando, é claro que essa obra não aconteceu, é claro que as pessoas foram perdendo a esperança, é claro que as pessoas foram tendo dificuldades, é claro que precisou nós discutirmos efetivamente esse projeto como um projeto prioritário para o segundo mandato do governo Eduardo Leite. No primeiro mandato foi uma obra emblemática de mais de 30 anos da região metropolitana que não acontecia no estado do Rio Grande do Sul, na região metropolitana, que foi a conclusão da 118 ligando Sapucaí até Gravataí, e que agora ainda tem obras complementares como o acesso à cidade de Gravataí com o viaduto e outras melhorias naquela região. Mas uma obra tão emblemática que fazia parte da disputa, da discussão e do comportamento do governador Eduardo Leite se levou a cabo no final do seu primeiro mandato. No segundo mandato, outra obra comprometida com o governo do Estado, com uma decisão política forte, efetiva e contundente, que é a proposta de pavimentarmos o caminho do meio, fazendo a conexão com Viamão até Alvorada, fazendo conexão Viamão, Alvorada com Porto Alegre, e aqui eu trago algumas informações precisas para que a gente se junte, para que a gente esteja unidos, porque esta obra vai acontecer, e é no governo Eduardo Leite, e é no nosso mandato aqui da Assembleia, e é para a população de Viamão, de Alvorada e da região metropolitana. Os projetos de lei e, fundamentalmente, agora podemos dizer, os projetos técnicos que foram concebidos em 2014, constituído, atualizado a partir dessa nova política, definidos e aprovados pela Prefeitura, pelo Estado, pela Caixa Econômica Federal, estão previstos para ir à licitação. Os projetos estão previstos para ir à licitação, estão prontos, já estão na Selic até dia 20 de dezembro, professora Estela. Até dia 20 de dezembro, esses projetos irão à licitação conforme a fundamentação e manifestação do governador Eduardo Leite no dia 20 de setembro. Esta é uma pauta efetiva, deputado, esta é uma pauta efetiva, Adão Preto. O dinheiro está no caixa, o dinheiro é do Estado do Rio Grande do Sul para fazer caminho do meio ligando Viamão, Alvorada até o Passo Dornelles, o recurso para a pavimentação da Frederico Dil e também da conexão ligando Viamão, Alvorada até a Getúlio Vargas. Os recursos são do governo do Estado, são do Caixa do Estado. O PAC, 25 milhões, inscritos e oferecidos pelo governo federal, 25 milhões, também confirmado, mas esses 25 milhões, com mais 43 milhões, é o necessário para fazermos a pavimentação e complementar essa grande obra que está dentro do município de Porto Alegre. Este sim, tem previsão de avanços de discussão e de licitação no mês de janeiro, quando o projeto de licitação, o processo de licitação será acordado e conjunto com o projeto de execução e a obra. Esta contratualização deve estar
em processo de publicidade e busca de empresas para fazer isso lá no mês a partir de janeiro de 2025. Senhor presidente, me concede mais 5 minutos de comunicação de liderança pela bancada do PSDB. Autorizado. Dito isto, eu quero dizer para vocês que nós temos compromisso com a cidade, com a região metropolitana, com as promessas de governo e as coisas vão acontecer efetivamente. Tratamos isso com o governo hoje ainda sobre a questão da licitação. Até 20 de dezembro, senhores deputados, deve ir à rua a licitação, o processo licitatório da estrada Caminho do Meio de Viamão, da 040 até a ponte do Passo Dornelles, mais a via que faz a ligação de Viamão até Alvorada, conectando lá com a Avenida Getúlio Vargas. Por outro lado, também deve ser para a segunda etapa, 2 obras importantes que complementam num projeto e num valor previsto em 20 milhões, que é a elevada, o viaduto, as alças de acesso e as rotatórias que fazem a conexão com a 040, com a Frederico Dil e a Assis Brasil na parte de Viamão, Frederico Dil com a parte de Alvorada e com o Caminho do Meio. É importante dizer também que, do ponto de vista da estrada Caminho do Meio, ligando Viamão a Alvorada especificamente, ainda nós não temos a definição final do projeto de lei, do projeto executivo, que a Alvorada, seus técnicos, o prefeito, deve estar liberando para análise final e do processo de licitação. Então eu trago aqui, senhor presidente, colegas deputados, uma pauta que está na nossa agenda, que está na agenda e na decisão política de um governo que tem compromisso com a cidade, de um governo que tem compromisso com a realização das obras das suas promessas, de um governo que não quer deixar o povo de novo gerando expectativa e perdendo a esperança após passado alguns anos. Vivemos muitos momentos sobre isso, muitas expectativas foram criadas, vontade política talvez todos tinham ou tiveram, mas exercício efetivo da consolidação de um projeto dessa magnitude, do investimento de quase 200 milhões para dar mobilidade, agilidade, eficiência, conexão, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento social dessa região toda, é esse governo do qual nós fizemos parte, do qual tenho muito orgulho de defender e dizer aqui com clareza qual é as nossas obrigações e responsabilidade. Por outro lado, quero complementar esta obra, quero complementar a informação desta obra que nós estamos discutindo naquela região, né, município de Viamão, Alvorada, Gravataí e Porto Alegre, que é a 118. A 118 que foi referência e importante no momento mais difícil, que também foi pandêmico, o momento que nós vivemos, que foi o momento da catástrofe, cuja a estrada, a RS 0118 era o único caminho, Dimas, que fazia a conexão do centro do país até Porto Alegre através de Viamão. Por isso, também está no compromisso do governo do Estado, também está no pacote de concepções de organização, de planejamento, de término de projeto, para apresentar esse projeto ainda no mês de janeiro, se possível, de 2025, que é a pavimentação da 118 sem pedágio, a pavimentação da 118, que com certeza vai fazer a grande conexão num anel externo da rodovia que conecta desde Sapucaia, passando pelos diferentes municípios, até a zona sul de Porto Alegre. Porque para muitos dos que estão aqui que não sabem, o governo do Estado já investiu mais de 40 milhões na outra perna da 118, fazendo a conexão da 040 até o Lami, fazendo a ligação importante e necessária para que a 118, que começa lá em Sapucaia, chegue até a zona sul de Porto Alegre, fazendo com que grande parte da mobilidade urbana, grande parte do trânsito que emperra o centro de Porto Alegre através da Castelo Branco, não precise passar pela Castelo Branco para chegar à zona sul, extremo sul, que garantirá com certeza o desenvolvimento dessa região. Tenho muito orgulho de fazer parte desse governo. Tenho muito orgulho de participar de um projeto que é realizador, que enfrenta os seus desafios, que faz as reformas, que discute os problemas e que apresenta solução. Tenho convicção
que estas obras, elas vão acontecer nos próximos 2 anos, 25 e 26, importante para a região, determinante para o desenvolvimento, mas fundamental para a população da região metropolitana. Por outro lado, dizer também que a obra da 118, que hoje praticamente está conclusa, as melhorias que estamos fazendo agora de recapeamento, de melhoria daquilo que foi construído em 2014 ainda, mas nós temos um investimento de mais de 10 milhões de uma variante que vai permitir que quem vem pela 118, passando por baixo do viaduto da 040, entre direto na 118 e que possa ir até a Zona Sul, Extremo Sul e por esse caminho permitir o desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, a empregabilidade e dizer para todos os senhores e as senhoras, Viamão, nos seus 283 anos de história, Viamão, com a sua história rica, bela e determinante, com a sua beleza natural, respira novos ambientes, novos momentos e consolida e olha para frente aonde nós teremos o grande desenvolvimento da região metropolitana, passando fundamentalmente pela grandiosa cidade de Viamão, pela sua extensão, pela sua riqueza, pela sua história e pela importância que ela tem. E o Estado do Rio Grande do Sul, através do governo Eduardo Leite, tem olhado para esse desenvolvimento, fundamentalmente garantindo o desenvolvimento econômico e o turismo da nossa região. Muito obrigado, presidente, senhores deputados.